fogo, terra, ar e água. Há anos atrás, esses foram os elementos dados para os humanos se protegerem dos perigos das selvas e das florestas, dado como presente pelas grandes tartarugas-leão há mais de 10 mil anos atrás. E com os anos se passando, esses 4 elementos formaram países e nações. E agora, com o lançamento desse live action incrível que a Netflix fez, que tal a gente ir lá ver quem foram os maiores dobradores de cada elemento? Os maiores dobradores da história de cada elemento. Obviamente, tirando os avatares, né? Porque, mano, cada avatar sozinho tem o poder de pelo menos 100 dobradores, mano. É um bagulho bem absurdo. E, mano, pra virar o próximo mestre dos elementos, já desce aí embaixo e se inscreve no canal. Assim, além de me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube, chegando cada vez mais próximo do meu sonho, você também vai estar recebendo conteúdos nerd de qualidade toda semana. Então você só sai ganhando, né, cara? Você me ajuda a te ajudar, digamos assim. Toda semana você vai receber vídeos do mundo nerd que nós tanto amamos. Então, sem mais enrolação, bora lá ver os maiores mestres dos elementos da história do mundo de Avatar. Bora seguir a ordem dos elementos que o Wan pegou lá no começo da história. Começando então pelo elemento da vida e poder. O elemento que pode destruir os corpos dos seres vivos ou protegê-los da morte inevitável causada pelo frio, o fogo. Os dobradores de fogo são muito amados por nós fãs, e eles têm centenas e centenas de mestres absurdamente poderosos que com certeza seriam dignos de estarem aqui com esse cargo, nessa posição de o maior dobrador de fogo da história. Como, por exemplo, a princesa Azula da Nação do Fogo, a dobradora de fogo mais precisa e monstruosa que a gente já viu na história, a mais letal da história, uma serpente do fogo, digamos assim, uma monstra tanto de caráter quanto de potencial, ao ponto de ter masterizado a subdobra dos raios nos seus míseros 16 anos, se mostrando uma prodígia jamais vista na história da dobra de fogo. Outra pessoa com certeza digna desse cargo seria o grande Rei Fênix, o boss final da lenda de Enki, o homem com o maior feito destrutivo de toda a história da dobra de fogo, ou talvez de todo o Avatar, já mostrado até hoje. Esse cara, esse homem, ele fez um feixe de fogo capaz de literalmente queimar o continente do Reino da Terra, que inclusive é o maior continente de todo o planeta. Ele iria queimar o maior continente do planeta com um feixe de fogo. Você tem noção que o Ozai iria fazer seria praticamente o estrondo lá de Attack on Titan, só que na versão picante? Mas mesmo com esse feito absurdo do Ozai, ele ainda não pode ficar em primeiro, na minha opinião. Porque pra mim, o maior mestre da história do fogo, da história de Avatar, foi o Dragão do Oeste, Iroh, o irmão mais velho de Ozai. Esse é o homem que renegou o seu direito de nascença ao trono da Nação do Fogo. O filho mais velho de Azulon, o único dobrador de fogo mais poderoso que seu irmão mais novo Ozai. O grande general da Nação do Fogo, Iroh. Ele foi um monstro na sua época, tendo sido o último mestre dragão da história, tendo aprendido a dobra original dos Filhos do Sol, diretamente com os dragões, elevando então a sua dobra a níveis inimagináveis de dobra de fogo, superior a todos da Nação do Fogo, da sua época pelo menos, já que ele não precisava mais alimentar o seu fogo com a raiva e ódio do seu coração. O que movia ele era a própria essência do fogo. Além de usar a dobra original dos Filhos do Sol incorporada nas suas técnicas, o Iroh também usava técnicas e conhecimentos de outras dobras, cara. Algo que fazia ele ser muito brutástico. Ele é um dos maiores mestres, não só do fogo, mas como de conhecimento sobre os elementos, tendo criado várias técnicas usando as bases de dobra de outros elementos, como por exemplo a sua técnica mais famosa, sendo a de redirecionar raios, a partir do estudo da fluidez e dos movimentos da dobra de água. Iroh criou uma forma de se defender perfeitamente da dobra de raios, seja de raios naturais ou até mesmo de ataques. Raios disparados, seja qualquer que seja a origem deles, poderiam ser redirecionados com essa técnica. Essa é uma técnica e um método que é o único método 100% eficaz de se lidar com o usuário da dobra de raios. Afinal, se você for atingido por um raio, é morte certa, praticamente. Até como Azula matou o Aang com um único raio. Porém, apesar de ser muito eficaz, esse método é muito perigoso, já que qualquer mínimo erro ao realizar esse redirecionamento
é fatal e pode levar à morte instantânea. Iroh, além de um mestre inigualável em técnicas, também tem um feito grande, quase tão grande quanto seu irmão Ozai, inclusive, tendo feito o projétil mais poderoso da história de Avatar, já que com um único projétil concentrado de fogo, ele simplesmente destruiu os muros de Ba Sing Se. Cara, os muros de Ba Sing Se, os muros daquela cidade, eram ditos como impenetráveis. A única outra coisa que conseguiu destruir aquilo foi literalmente uma máquina quilométrica da Nação do Fogo. Só que o Iroh conseguiu destruir com um ataque, mano. Para vocês verem o nível que o Dragão do Oeste tinha na sua época, no seu auge. Muitos dizem que Iroh não derrotou o Senhor do Fogo porque ele não poderia, mas isso não é verdade. Iroh era muito gentil, por isso falava que não conseguiria derrotar o seu irmão talvez. Porém, pelos feitos dele, era óbvio pra mim que ele derrotaria seu irmão. Só não fez isso porque não era o seu destino. O Avatar precisava matar o Senhor do Fogo. E por isso, eu boto Iroh como o maior dobrador de fogo da história de Avatar. Seguindo agora o ciclo dos 4 elementos de Wan, temos o elemento da leveza e liberdade. O elemento responsável por fazer os grandes bisões voadores voarem e rasgarem o céu, e por permitir que nós, seres vivos, respirem o oxigênio, o ar. O elemento do ar não tem tantos representantes absurdos de nível de poder como o fogo, pois a maior parte da história que nós conhecemos de Avatar, na verdade, eles estão mortos, né? Culpa dos dobradores de fogo, inclusive. Eles estão praticamente extintos, na verdade. Alguns dos maiores dobradores de ar que nós conhecemos são Tenzin, o filho do Avatar Aang, né? E o primeiro grão-mestre dos novos Nômades do Ar. O primeiro grão-mestre em centenas de anos. Tenzin foi treinado pelo próprio Avatar Aang, cara, durante toda a sua infância. E graças a esse treino, ele conseguiu alcançar um nível de dobra de ar completamente absurdo. Um nível que só era visto há mais de 200 anos atrás, quando os dobradores de ar ainda eram vivos. O nível de um grão-mestre, realmente. Ele foi capaz de lutar contra mais de um membro da Loto Vermelha ao mesmo tempo, cara. E, mano, isso não é pra qualquer um não, cara. Nem o Zuko conseguiu fazer isso. Ele também foi capaz de mostrar pro Zahiro quão forte realmente é um verdadeiro mestre do ar. Outro mestre do ar que tem muito destaque é o mestre do Aang, o monge Gyatso, tendo sido responsável por treinar o Avatar a maior parte da sua vida, tendo também sido um dos pouquíssimos personagens que viveu para conhecer 2 avatares, Roku na sua infância e Aang já como seu mestre, né? Já idoso. O Gyatso não teve muitos feitos mostrados explicitamente para nós, mas pelo fato dele ter ensinado tudo que o Aang sabe, e já que o Aang era um monstrinho quando ele tinha 12 anos na dobra de ar, né? E também pelo fato dele ter um quadrilhão de corpos de dobradores de fogos próximos da onde ele estava, eu acho que esse velhinho merece respeito. Ao menos ele precisa ser mencionado aqui hoje. Mas o meu escolhido pessoal para ser nomeado como o maior mestre do ar de todos os tempos é o Guru Lahima, maior ídolo do criminoso Zahir. Ele vai ficar aqui nessa posição hoje, pois ele foi o responsável por criar a única subdobra de ar, realmente subdobra de ar, conhecida até hoje, ou pelo menos a mais poderosa e maior, a mais relacionada ao ar realmente. Nós não temos muitas informações sobre a total capacidade dessa dobra, porém ela é conhecida como a dobra de vácuo. Uma única pessoa que vimos efetivamente usando essa dobra foi o Zahir, que sim, apesar de ser um mega prodígio na dobra de ar, nem chega perto do nível de maestria ou poder de um verdadeiro mestre do ar. Então a gente nunca viu realmente o que essa dobra de vácuo pode fazer. E já que no level que o Zahir tinha, essa dobra já era capaz de fazer ele voar livremente sem nem precisar tocar no chão por horas, eu novamente vou dar o meu voto de confiança ao Guru Lahima e colocar ele aqui como o primeiro lugar da lista de hoje e colocar ele como o maior dobrador de ar de todos os tempos. Até que a gente tenha, no futuro, quem sabe, alguém mais digno de alcançar esse título. Porque realmente é só por feitos mesmo, é só por, vamos dizer, genialidade que o Guru Lahima tá aqui em primeiro lugar hoje. Porque poder ele não mostrou tanto assim. Mas eu vou dar meu voto de confiança pro Guru Lahima. Partiu agora para o elemento da rigidez e controle, o elemento da resistência e teimosia, o meu elemento favorito, a terra.
Ensinada aos humanos pelas belas Toupira Texugo, esse elemento talvez seja o com mais concorrentes que nós temos. Para esse título, existem muitos que poderiam ser considerados como o mais forte dobrador de terra da história, como por exemplo, a nossa amada Bandida Cega, a autoproclamada melhor dobradora de terra do mundo, a campeã invicta do torneio de terra, Toph Beifong. Cara, essa mulher é uma lenda viva, literalmente. A Toph foi responsável por criar a dobra de metal e, o mais absurdo ainda, ela conseguiu criar essa subdobra de metal, uma dobra nova, com menos de 15 anos de idade, cara. Aos míseros 12 anos de idade, a Toph foi capaz de tanto criar uma subdobra nova para o seu elemento, quanto treinar e ensinar perfeitamente um avatar, mas mais especificamente ainda, um avatar nômade do ar, o que faz que já seja naturalmente mais difícil ainda para ele aprender a dobra de terra. Afinal, a terra é o exato oposto do ar, então é muito difícil para um avatar do ar controlar a terra. Mas mesmo assim, essa garota, ainda criança praticamente, conseguiu ensinar o avatar a se tornar um mestre da terra. Os maiores feitos da Toph como dobradora, eu diria que foi ela conseguir segurar sozinha um templo de areia gigantesco, né, durante o episódio da biblioteca, e ela idosa, mesmo idosa, ter conseguido sozinha praticamente solar todo o exército de mechas da Kuvira com um único ataque. Praticamente ela, idosa, botou todo o exército da Kuvira para correr. Isso é um feito absurdo. Isso que a Toph tava fora do auge, hein? A Toph realmente é absurda, cara. Mas o que pouca gente não percebe é que o auge de poder dos dobradores é lá por volta dos 24 anos. E cara, todos os maiores feitos da Toph foram feitos nos seus mínimos 12 anos. Mano, vocês têm noção que essa menina segurou uma biblioteca quilométrica de tamanho, de quilômetros de distância, com 12 anos, longe, muito longe do auge dela, cara, mais de 10 anos longe do auge dela. Então só imagine o quão poderosa ela foi no seu auge, quando ela criou o departamento de polícia da Cidade República. Ela era um monstro, cara. Outro cara que com toda certeza deveria estar aqui na lista é o rei Diomashu, né? O homem que com mais de 100 anos de idade era o dobrador de terra mais poderoso do planeta, tendo poder de dobra o bastante para literalmente, e eu não estou de sacanagem, ele literalmente arremessava casas como projéteis. O cara simplesmente pegava do morro uma casa e jogava como se fosse um projétil. Ele era considerado pela Lotus Branca como o maior dobrador de terra da história, pelo menos o mais forte da época. O Rei Bumi, aos 100 anos, era tão poderoso quanto a Toph aos 12 anos. E mano, se não for mais, eu acredito que o Bumi seja mais poderoso que a Toph, mas a Toph seja mais precisa que o Bumi, por ter treinado com as Toupiras Texugo, né, toda aquela parada. E assim como elas, a Toph também é cega, né, então ela aprendeu muito mais com eles. A dobra de terra para ela era muito mais do que apenas uma luta, né, sendo praticamente uma extensão do corpo dela. Então é por isso que eu considero o Bumi como sendo mais poderoso e a Toph como mais precisa, né, porque a dobra de terra não era uma luta para Toph. Inclusive, é quase um consenso entre os fãs hoje em dia que durante a lenda de Aang, o Bumi era o quarto personagem mais poderoso em questão de poder bruto de todos, perdendo apenas para os reis dos monstros, né? Os reis monstros, como Ozai, ou Iroh, ou obviamente o Aang. Mas mesmo assim, os feitos que o velhinho tem fazem ele merecer esse posto como um dos maiores dobradores de terra da história. Os feitos do Bumi são muitos, cara. Como eu já disse, ele arremessava casas como se fossem pedrinhas, né? Como se fosse um projétil. Ele nem suava pra fazer isso. Ou outro feito muito absurdo também é que sozinho durante o cometa de Sozin, ele foi capaz de derrotar centenas de dezenas de tanques da Nação do Fogo. E mano, talvez você não entenda o quão absurdo esse feito é, porque acho que você nunca parou pra pensar nisso. Mas olha só, durante o cometa de Sozin é dito que os dobradores de fogo têm a força multiplicada em 100 vezes. Mano, não sei se você já notou, mas os disparos de fogo dos tanques de fogo, né, da Nação do Fogo, são feitos por dobradores de fogo. Ou seja, é literalmente dobradores de fogo blindados por metal, o que faz um tanque
com um dobrador de fogo 100 vezes aumentado em questão de poder. E mano, o Bumi aniquilou milhares ou centenas desses tanques como se não fosse nada, sozinho, brincando e rindo. Pra vocês verem que o Bumi, o Rei Bumi, é o cara. Ele é brutástico de poderoso. O Bumi tem feitos e poder para ser considerado como o mais poderoso dobrador de terra, como eu falei. E ele seria, se um carinha chamado Yun nunca tivesse nascido. Esse tal Yun que eu tô falando foi apresentado para nós nas novels da Avatar Kyoshi. E cara, eu não vou dar spoilers da história dele aqui pra vocês, não muitos pelo menos. Mas imaginem só, você ser tão poderoso, tão habilidoso desde criança na dobra de terra, que as pessoas praticamente começam a achar que você é o Avatar. Mais do que achar, é praticamente um consenso que você é o Avatar. Antes mesmo da Avatar Kyoshi ser reconhecida como Avatar, esse garoto já era tão genial na sua dobra de terra, na sua juventude, que era praticamente um consenso entre todo mundo do planeta, pelo menos que era responsável pelo Avatar, né? Que ele seria o Avatar. Cara, por 16 anos inteiros após a morte do Avatar Kuruk, Yun foi praticamente intitulado 100% como Avatar. Chegou num ponto que ele começou a treinar efetivamente um mestre de cada elemento. Claro que ele nunca dominou outros elementos, afinal ele não é o Avatar, mas ele começou a treinar com o Avatar. Ele simplesmente começou a trabalhar com o Avatar também, ele se tornou remediador de guerras, um diplomata absurdo. Ele virou amigo do Senhor do Fogo, inclusive, cara. Entre outras centenas de outras coisas que só o Avatar deve fazer. Pra vocês verem que, mano, o Yun, ele é uma parada que nunca aconteceu na história do Avatar. E, mano, vocês devem estar pensando que a galera daquela época era burra, né? Porque o cara pode ser o quão forte ele quiser. Se ele só dobrar a terra, não é o Avatar, né? Afinal, o Avatar precisa dobrar efetivamente os 4 elementos para ser o Avatar. E o Yun nunca conseguiu dobrar os outros 3 elementos, né? Mas então, e se eu te falar que o nível de dobra desse moleque, era tão absurdo, mas tão absurdo que mesmo dobrando pedra, parecia que ele estava dobrando água. Eu sei, é ridículo, né? O Yun desenvolveu uma forma de dobrar terra que permitia a ele liquefazer rochas e dobrar elas como se elas fossem similar, não igual, mas similar à dobra de água. Sendo então insanamente difícil combater esse moleque. Porque, cara, você não conseguiria saber se você seria atingido por uma rocha do tamanho de um prédio ou por uma espécie de chicote de pedra líquido cortante, capaz de cortar e puxar você pra qualquer lugar. Mano, era como se você estivesse enfrentando um dobrador de pedra do nível do Bumi e um dobrador de água do nível da Katara ao mesmo tempo, entendeu? É um bagulho anormal pra Terra. Esse moleque é tão absurdo, mas tão absurdo que mesmo após a Kyoshi ser revelada como Avatar, ele ainda ficou conhecido como o falso Avatar. Por muitos ele era o Avatar, inclusive. Por muito tempo mesmo depois da Kyoshi ser revelada, muita gente achou que esse moleque era o Avatar. E por isso, até hoje na história, ele é conhecido como o falso Avatar. E agora, para os senhores ficarem realmente bolados de vez com o quão absurdo o Yun era, alguns dos seus maiores feitos incluem derrotar um espírito ancestral primordial que nem mesmo um Avatar anterior a ele conseguiu. Sim, o moleque conseguiu derrotar um espírito primordial que nem o Avatar Kuruk conseguiu. Ele conseguiu criar formas de dominação de terra tão avançadas que praticamente pareciam e simulavam outros 2 elementos, sendo esses a água e o ar. E pra mim, o feito mais absurdo dele foi que por um tempo ele colocou medo até mesmo na Avatar Kyoshi. Cara, vocês viram ela recentemente lá no live action, vocês viram quão absurdo aquela mulher era, né? Vocês viram quão brutal ela era, né? Não existe praticamente nada no universo capaz de botar medo naquela mulher. E por esses motivos eu escolho Yun, o falso Avatar, como o maior dobrador de terra da história. E cara, eu acho difícil alguém conseguir discordar comigo, mas falem nos comentários, eu tô doido para ver a opinião de vocês sobre o falso Avatar. Seguindo agora para o último elemento, o elemento do inverno e das chuvas,
da fluidez e adaptação. A água. Cara, assim como os outros elementos, nós conhecemos dezenas de mestres que tiveram muito destaque e poderiam ser realmente considerados como os maiores da história, né? Muitos dobradores de água. Vários, pelos seus feitos, poderiam ser considerados como os maiores de toda a história. Como a Rama, a criadora da dobra de sangue, a subdobra mais forte de todos os elementos. Ou Ming Huan, a dobradora de água do Lótus Vermelho, que conseguiu tornar a água uma verdadeira extensão do seu corpo, se tornando praticamente uma com a água. Ela supriu a sua deficiência física devido à falta de braços com uma maestria assombrosa usando a água, cara. Ela literalmente fazia tentáculos de água que incorporavam o corpo dela como nunca vimos antes. Ela usava a água de uma forma muito parecida com a Toph usa a terra, como realmente uma extensão da sua rotina. A Ming fez, assim como a Toph, a água ser uma extensão do seu corpo, mais do que apenas uma forma de lutar. Para ela, era realmente algo dentro dela, né? Algo que fazia parte dela. Outra pessoa que é impossível deixar de fora é a mãe dos filhos do Avatar Aang, né? A maior curandeira da história do mundo, Katara. Katara talvez foi a dobradora de água mais completa da época do Avatar Aang, né? Tendo sido a primeira dobradora em anos e anos da tribo da Água do Sul, ou da tribo da Água em geral, na verdade, a ser formalmente treinada para lutar. E também treinada para curar também, né? Porque normalmente as mulheres da tribo da Água só eram treinadas na arte da cura. Mas a Katara já mostrava um potencial muito elevado desde antes de sequer aprender a dobra de água em si, né? Aprender a controlar ela. Já que ela conseguiu usar a dobra de água de gelo, né? A dobra de gelo, por acidente, e até mesmo conseguiu usar ela com um nível de poder tão grande ao ponto de rachar um iceberg inteiro feito pelo estado Avatar, mano. Cara, esse iceberg durou por 100 anos sem nem se danificar um pouquinho. Então, mano, a Katara desde o início da história já mostrava um potencial gigantesco na dobra de água. E, mano, ela é uma das únicas pessoas da história que conseguiu realizar a dobra de sangue. Porém, ela se limitava a conseguir fazer isso apenas quando era bufada pela lua cheia, né? E por esses motivos, a Katara ficará atrás do homem que pra mim é indiscutivelmente o maior dobrador de água da história. E inclusive um dos dobradores mais poderosos da história de Avatar, inclusive. Yakone, o homem que simplesmente alcançou o status, o feito de alcançar a dobra de sangue sem precisar depender da lua cheia. Mano, Yakone chega a ser apelão. Ele é hackeado. Ele não deveria existir, ele é um monstro inigualável dentro do mundo de Avatar. Só o fato dele conseguir dobrar sangue sem precisar da lua cheia já faz esse homem se tornar um dos mais poderosos do universo de Avatar. E além disso, além de conseguir dobrar fora da lua cheia, ele conseguia dobrar multidões inteiras sem nem precisar fazer movimentos de mão. Apenas com a mente dele, ele conseguia dobrar monstros como a Toph no auge, ou até mesmo o Aang no auge, já como um avatar completo e adulto, cara. Cara, o Yakone é tão brutal que o Aang foi obrigado a retirar a dobra dele, cara. Coisa que ele só precisou fazer antes contra o Rei Fênix, Ozai, que, como eu falei pra vocês, era uma ameaça global na época, né? Ele ia literalmente queimar o continente, pra vocês verem o nível de perigo que ele representava. Então, por esse motivo, pelo poder brutástico, disparado como o maior dobrador de água pra mim, ele vai ficar aqui como o primeiro da lista da água, como o maior dobrador de água que já existiu na história de Avatar. E cara, eu posso falar sobre literalmente qualquer Tamageek que você imaginar. Então, já se inscreve aí embaixo se você não se inscreveu antes, assim você vai estar sempre por dentro do conteúdo nerd que eu posto aqui toda semana. E também vai estar me ajudando a crescer cada vez mais aqui dentro do meu sonho no YouTube, como eu já disse lá no início do vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha te entretido. E que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.